Olá, boa noite. Vamos aguardar as pessoas entrarem conosco, né? Se conectarem conosco. O Instagram está anunciando a nossa live. Enquanto isso, nós vamos aguardando para que as pessoas possam estar entrando e a gente iniciando então. Gisélia já está conosco. Boa noite, minha amiga. A paz de Cristo para você. Saudades, Gi. Tá tudo bem com você, meu bem? Você tá bem? Tá em paz, tá com saúde, tá bem, né? Graças a Deus. Você já está conosco, eu e você. Mas hoje, se Deus quiser, nós teremos um culto abençoado, né? Nossas vidas serão abençoadas, edificadas, em nome de Jesus. Vamos aguardar, eu e você, outras pessoas se conectarem conosco, para que a gente possa estar iniciando o culto desse domingo, dia 17 de maio. Amanhã serão olá, Ellen. Boa noite, querida, seja bem-vinda. Amanhã nós já estaremos completando 2 meses, né? 2 meses de distanciamento social, 2 meses que nós não vamos à igreja, 2 meses que nós estamos realizando culto. Olá, Iata, boa noite. Bem-vindo. Isabela, boa noite, também entrou conosco. Daqui a pouco o Iata vai estar louvando, mas nós vamos aguardar mais algumas pessoas entrarem para que a gente possa, então, estar iniciando. Enquanto isso, nós vamos interagindo aqui, conversando um pouco. Que bom, Gisélia, que está tudo bem com você. Que bom, né, tê-los aqui nesse domingo, 17 de maio, né? São quase 2 meses. Eu estava dizendo em que estamos vivenciando o isolamento social, que as igrejas estão fechadas e que a gente então tem utilizado as lives, né, para poder estar em contato com os irmãos. Mas nós louvamos a Deus, né, porque Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos juntos, ainda que de uma forma diferente, mas o seu nome está sendo louvado e as nossas vidas estão sendo edificadas. Eu creio nisso, creio firmemente nisso. Estamos esperando que outros irmãos entrem, mas enquanto isso não acontece, nós vamos aqui conversando um pouco. Alguém tem algum pedido de oração? Hoje, Iata, nós vamos estar comemorando, eu acho que você viu no grupo, né, o aniversário de Clean. Ela me disse que vai entrar. Então, nós vamos, no momento em que de cantar parabéns, então vamos cantar parabéns para a Clean, tá certo? Aí, ela acabou de entrar, aniversariante. Oi, Juan. Oi, Clean. Bem-vindos. Boa noite. A paz do Senhor para todos. Clean, feliz aniversário, meu bem. Deus te abençoe. Feliz vida. Deus te guarde, te proteja e te dê muitas bênçãos em nome de Jesus. A Liene também já está conosco. Então, nós vamos assim iniciar o culto dessa noite. Marília também, todos bem-vindos, a paz do Senhor para todos que já estão conosco, que a paz do Senhor possa ser realmente o árbitro dos nossos corações, né? Que ela possa estar abundando na nossa vida nessa noite, né? Durante essa live. A paz do Senhor a todos. Bruno também já está conosco. Olá, Bruno. Boa noite. Vamos então iniciar o culto dessa noite. Nós vamos estar orando ao Senhor, suplicando que Ele possa ser o nosso guia, que Ele possa estar dirigindo essa live, né, esse culto. Na verdade, esse culto, que Deus possa estar nos guiando em todas as atividades que nós estaremos realizando nessa noite, para a honra e glória do nome do Senhor. Então, vamos orar, baixe a sua cabeça. Agora, pense
somente em Deus e na sua casa, que você possa também estar elevando os seus pensamentos a Deus e orando ao Senhor. Nós vamos orar nesse momento, pedindo que Deus possa vir conosco. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, nós te damos graças, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar em Tua presença, Senhor Deus, como igreja, nessa noite de domingo, culto de domingo, Senhor Deus. Te louvamos, Senhor Deus, por essa oportunidade, Pai, de poder meditar na Tua palavra, de poder elevar os nossos corações a Ti através da oração, de poder cantar louvores a Ti, Senhor Deus, de encontrar os irmãos, Senhor. Te louvamos porque é uma oportunidade rica, Senhor Deus, e somente um Deus tão bom pode, então, nos permitir viver esse momento, Pai. Muito obrigada, Senhor. Que nessa noite, Senhor Deus, Tu possas estar conduzindo, Senhor Deus, os nossos corações, as nossas mentes, Pai, de modo que tudo, Senhor Deus, que nós estaremos realizando, que possa ser agradável diante de Ti, Pai. Aceita o nosso culto, a nossa adoração, Senhor, e nos orienta, Pai, naquilo que devemos fazer, que em todo momento, Senhor Deus, o Teu Espírito possa nos conduzir, Pai, nos inspirar, Senhor. É o que te pedimos, Senhor, na certeza de que Tu nos ouves. Fica conosco, Pai. Seja, meu Deus, com esse país, seja com cada um de nós, Senhor Deus. Derrama sobre as nossas vidas a Tua graça, a Tua bondade e a Tua misericórdia. Abençoa, Senhor Deus, cada um de nós. Também queremos te pedir, te agradecer pela vida de Clean, que hoje está completando mais um ano de vida, Senhor, que Tu possas abençoá-la, Pai, que Tu possas derramar sobre ela ricas bênçãos, Senhor Deus, que ela possa continuar te amando e te servindo, Senhor Deus, sendo grata a Ti, porque Tu tens sido bom na vida dela. Eu creio que ela é grata e eu creio que Tu tens sido Deus na vida de Clean, Senhor Deus. Muito obrigada, Pai, por ela estar conosco, que Tu possas continuar abençoando a sua vida, Pai. Fica conosco, nos dirige, seja com cada louvor, Senhor Deus, com a Tua mensagem que será explanada, Pai. Em nome de Jesus, nós te suplicamos a Tua presença em nosso meio durante essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu vou pedir que Ada possa estar conosco agora, né? Ele vai estar louvando ao Senhor, eu vou dar acesso para ele e ele vai estar louvando, você vai estar louvando conosco. Os que acabaram de entrar, Betinha entrou agora, Johnny, os que acabaram de entrar, a paz do Senhor para todos. A paz, querido. A paz, boa noite, parabéns, Clean. Deus abençoe ricamente. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor nesta noite. Amém. Parabéns a Clean. Graça e paz a todos os irmãos. Amém. Pai, eu preciso tanto de um abraço seu, Deus amigo meu. Escolhe o caminho, sei que não são os seus, mas não me deixa só, segura minha mão. Sei que tudo que eu preciso está no projeto que Tu tens pra mim. Vem, Espírito de Deus, me leva pro caminho certo a seguir, eu creio. Que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que o Senhor é minha força e eu sou fraco. Minha vida está em Suas mãos agora. Cuida de mim, Pai. Cuida de mim, Pai. Pai, preciso tanto de um abraço seu, Deus amigo meu. Escolha o caminho
Deus, mas não me deixa só. Segura minha mão. Sei que tudo que eu preciso está no projeto que tu tens pra mim. Vem, Espírito de Deus, me leva no caminho certo a seguir. Eu creio que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que o Senhor é minha força e eu sou fraco. Minha vida está em suas mãos agora. Cuida de mim, Pai. Cuida de mim, Pai. Cuida de mim, Pai. Cuida de mim, Pai. Amém? Amém, querido. Até já. Até já. Amém. Bem-vindo às pessoas que entraram depois, a paz do Senhor. Nós hoje estaremos meditando no livro de Ruth, né? No capítulo 1. Vamos ler apenas 2 versículos. É um livro bem curtinho, você pode ler todo o livro, é uma história muito bonita, né? Muito inspirativa a história de Ruth. Você pode estar lendo e se inteirando da história toda de Ruth, mas nós vamos hoje ler no capítulo 1 do livro de Ruth, vamos ler o versículo 16 e o versículo 17. Ruth, lá no Antigo Testamento, logo no início da Bíblia, capítulo 1, versículo 16 e 17. Nós, com esse texto, estaremos falando hoje sobre recomeçar, né? Recomeçar sempre, sobre recomeço, sobre a possibilidade de recomeçar, sobre o bem, né? Que os recomeços podem trazer para as nossas vidas. E estaremos meditando um pouco sobre esse tema, um tema vasto, um tema importante, um tema rico, né, que pode ser muito bem, que pode ser muito explorado, né, e teríamos muitas coisas para pensar, para meditar sobre recomeço. Mas nós estaremos fazendo isso de forma mais rápida, não temos muito tempo, mas estaremos falando então sobre a importância de recomeçar e como recomeçar dentro da vontade do Senhor, né? De acordo com aquilo que o Senhor nos ensina com a sua palavra. Então vamos ler o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Ruth, capítulo 1, versos 16 e 17. Esse texto fala de uma declaração de amor muito bonita, né? Talvez a declaração mais bonita de amor, assim, dita, né, do Antigo Testamento. E é muito bonita essa declaração que Ruth faz para sua sogra, a Noemi. Nós vamos então estar lendo versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Palavras do Senhor, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
texto muito bonito, né? Esse livro é muito bonito, é um livro muito inspirativo, você pode estar lendo. Ele tem apenas 4 capítulos, né? Então é um livro curtinho que você pode estar lendo todinho, né? Completo. E com certeza você vai ficar muito animado, inspirado com essa história tão bonita, né? Que é a história de Ruth, de Noemi e da sua família. Vamos estar orando nesse momento, antes de fazer a nossa meditação dessa noite. Nós vamos estar orando ao Senhor, pedindo que Ele possa estar nos dirigindo, né? Bem-vindo os que entraram agora, né? Que não estavam conosco, mas que acabaram de entrar. Sejam todos bem-vindos. Que a paz do Senhor possa estar habitando nos corações de cada um. Nós estaremos hoje falando sobre a importância de recomeçar, né? A importância de recomeçar. Nós vamos orar ao Senhor e Ata vai louvar mais uma vez, e depois do louvor, então, nós vamos estar meditando nesta palavra tão bonita que está no livro de Ruth, tá certo? Então vamos orar. Logo após a oração, Iata vai estar louvando e estaremos então trazendo a meditação dessa noite. Oremos. Pai amado, muito obrigada, Senhor Deus, por tua palavra, Pai, acessível a cada um de nós, Senhor. Muito obrigada pela Bíblia, Senhor Deus. A Bíblia é um livro tão bonito, Pai, que tem histórias tão bonitas. E o que é muito bonito na Bíblia, Pai, é que a Bíblia ela não esconde os erros do teu povo, Senhor, mas também traz histórias de acertos tão bonitas, Senhor Deus. Essa história de Ruth é tão bonita, Pai. É uma história de recomeço, é uma história de mudança de rumo, mudança de vida, mudança de sorte, Senhor Deus. E é uma história tão bela, Pai, que nessa noite, em nome de Jesus, essa história possa estar nos inspirando, Senhor. Que Tu possas estar usando a Tua palavra, Senhor Deus. E que através do Teu Espírito, Pai, Tu possas estar me inspirando. Essa serva tão simples, Pai, tão humilde, mas que se coloca, Senhor, em Tuas mãos e te pede, Senhor, que Tu possas me usar, que Tu possas me orientar, Senhor Deus, para que a Tua palavra, e somente a Tua palavra, Pai, ela seja então inspiração para a mensagem dessa noite. Que a Tua palavra, Senhor, como disse o salmista, ela seja nessa noite lâmpada para os nossos pés e luz que ilumina os nossos caminhos, Pai. Nós precisamos disso, Senhor Deus, e te pedimos que a Tua palavra seja assim nessa noite, Pai, crendo que de fato, Pai, receberemos um banquete de Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então pedir que a Ata possa estar louvando ao Senhor nesse momento, eu vou adicioná-lo, e após o louvor nós vamos estar então trazendo a meditação dessa noite. Amém. Amém. Eu me perdi num grande abismo, tropecei, e por uma estrada desconhecida me arrastei, me angustiava, não tinha nada, a vida, mas sem vida eu vivi. A minha voz não tinha quem chamar, minhas mãos vazias nada tinham pra mostrar, era o retrato do meu cansaço. Quantas noites frias eu vivi, quase sem vida, sem esperança, gritei teu nome, Jesus, me deste força, me levou
levantaste, e hoje confesso, te amo, Jesus, te amo. Cada dia que eu vivo mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos. E hoje vivo pra falar do teu amor. Agora minhas mãos mostram ao mundo tua estrada. Minha voz semeará tua palavra, pra mostrar quanto eu te amo, Jesus. Pra mostrar quanto eu te amo, Jesus. Pra mostrar quanto eu te amo, Jesus. Eis-me aqui, escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso hoje confessar, eu sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou. Em ti vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo. Não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Pra sempre eu vou crer. Amém. Amém? Já. Amém, queridos. Então, nós vamos estar trazendo essa meditação nessa noite. Como eu disse, nós estaremos falando sobre recomeço, sobre recomeçar, né? Recomeçar sempre. Estaremos baseando essa meditação no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 16 e 17, apenas como texto base. Mas, na verdade, todo o livro nos inspira, né, para que a gente possa estar, então, meditando nessa noite, falando sobre recomeçar. A história de Noemi, né, e da sua família, do seu marido, dos seus filhos, é uma história bem conhecida. Essa história se deu no tempo em que Israel vivia o tempo dos juízes, né? Não havia rei em Israel e Deus levantava alguns juízes para poder, então, orientar o povo. Era um tempo muito difícil, como eu já disse em outras ministrações aqui, né? Era um tempo muito difícil, em que o povo era extremamente desobediente e se distanciava muito de Deus e muitas vezes não fazia aquilo que o Senhor indicava que eles fizessem, né? Desde os princípios. E existia um homem nesse tempo chamado Elimeleque. Ele era da tribo de Judá, né? Israel estava organizado em tribos, eram 12 tribos, os irmãos conhecem essa história. E Elimeleque era da tribo de Judá, ele morava em Belém de Judá. E houve fome na terra, né? O texto diz, no capítulo 1 de Ruth, que houve fome na terra. E essa família, né, que era composta por Elimeleque,
2 filhos, Malom e Quilom, e a sua esposa Noemi. Em meio à fome, pressionados pela fome, sem ter como resolver essa questão da fome, certamente era uma família de poucas posses. Essa família resolve sair de Belém, né, e ir peregrinar nos campos de Moabe. Todos nós sabemos que Moabe, os moabitas, era um povo que morava ao redor de Israel, assim como os filisteus, os jebuseus e tantos outros povos. Também estavam os moabitas ali. E havia uma ordem expressa de Deus de que as pessoas não deviam, então, se misturar, que o povo de Israel não devia se misturar com os moabitas. Inclusive, quando Deus dá aquela terra para o povo de Israel, ele diz: expulsem todos os povos, né? Não permitam que nenhum fique na terra, porque eles vão acabar influenciando vocês. Deus conhecia, né, o coração daquele povo, e ele dá então esse conselho, ele ordena ao povo, ele dá essa ordem de que os israelitas não deviam se misturar com os moabitas, sobretudo porque o povo de Moab era um povo extremamente idólatra, né? Servia a vários deuses. E Deus então diz ao seu povo para não se misturar com aquele povo. Mas Alimeleque, que era um israelita, né, da tribo de Judá, ele sai de Belém, de Judá, e vai então para peregrinar nas terras de Moabe. O texto não conta quanto tempo ele viveu em Moabe. Só diz que ele foi com a sua família para Moabe e que lá os seus filhos casaram com 2 mulheres moabitas, algo que também não era orientado por Deus que se fizesse, né? Não eram para casar com as mulheres moabitas. Aqueles homens se casam na terra de Moabe, mas o livro conta, a história conta que morreram, então. Elimeleque morreu, e Noemi então fica viúva, e depois morrem também os seus filhos, Malom e Quilom. E no meio dessa tragédia familiar, Noemi se vê sozinha apenas com as suas 2 noras, que ainda estavam com ela. Orfa, que era uma das noras, e também Ruth, que era a sua nora e que protagoniza então essa história. Eles então, Noemi, quando se vê sem o marido e sem os filhos, ela então resolve voltar para a sua terra, né? Ela, no meio dessa tragédia que se abate sobre a sua família, ela resolve então voltar para a sua terra. E é sobre essa volta, é sobre esse recomeço, é sobre essa decisão que Noemi toma, que nós vamos meditar nessa noite. E nós vamos então perceber a importância que existe em recomeçar algumas coisas na nossa vida, principalmente quando nós nos distanciamos de Deus, quando nós nos distanciamos da vontade de Deus. Como é importante, então, ter humildade para perceber isso, entender, aceitar e então poder recomeçar. Deus sempre nos dá a oportunidade do recomeço, mas nós precisamos então tomar a atitude, né? Tomar a decisão de voltar, de recomeçar, de rever a nossa história. Então, em meio a essa tragédia, em meio a esse dilema que se abate sobre a vida de Noemi, ela então decide voltar para a sua terra. Voltar, quem sabe, de um lugar que ela nunca devia ter saído. Mas como tudo tem um propósito, né? Todas as coisas têm um propósito, a Bíblia diz isso. Cada coisa contribui, né, para a vida da gente, cada coisa que acontece na nossa vida tem um propósito. Noemi, então, decide voltar. Nós vamos refletir, então, sobre esse processo que acontece nessa decisão de Noemi em voltar e recomeçar a sua história lá no meio do seu povo. A primeira lição que a gente aprende com Noemi é que recomeço exige escolhas. Nós precisamos fazer escolhas quando precisamos recomeçar. O capítulo 1, no versículo 5, conta sobre o que aconteceu na vida de
de Noemi, né, que ela perde então sua família, e é diante disso que ela decide recomeçar. Ela tinha duas escolhas, né? Duas escolhas Noemi tinha. Ela poderia continuar na terra de Moabe, né? Ela ainda tinha suas duas noras, e ela continuaria como viúva e sem filhos que pudessem lhe sustentar, porque era esse o costume do povo, né, de que uma mulher viúva seria então sustentada pelos seus filhos, mas Noemi não tinha mais filhos que a sustentassem, mas ela podia tentar com as suas noras, né, encontrar abrigo com as suas noras e continuar naquela terra. Ela poderia dizer, já é tarde demais para mim, né? Eu já sou idosa, Noemi já não era uma jovem, não era uma mulher jovem, eu não tenho, é tarde demais, eu não tenho mais por que voltar para a minha terra, para Belém, e eu não vou, eu vou continuar aqui. Mas ela também tinha uma outra escolha para fazer. Ela poderia, então, decidir voltar para a sua terra. No meio desse processo, Noemi tem notícia, né, recebe notícia de que Deus se lembrara do seu povo. Lembram que a história começa dizendo que houve uma fome. A razão da família de Noemi sair de Belém de Judá é porque havia uma fome, né, uma fome que tinha se estendido por toda a terra. Mas Noemi, então, recebe a notícia, ela sabe da notícia de que Deus se lembrara do seu povo, que trouxe chuva sobre a terra de Noemi, sobre a terra de Judá, sobre Israel, e que havia abundância de comida, né? Fartura de comida. E Noemi então diz, eu vou voltar. Eu vou voltar, quem sabe, para um lugar de onde eu nunca deveria ter saído. E aí ela recebe, decide, ela escolhe voltar. E quando Noemi escolhe voltar, ela escolhe voltar também e, sobretudo, para os braços do seu Deus. É o Deus que não a abandonara, mesmo ela junto com a sua família, tendo feito algo que não agradou ao Senhor, que foi sair do meio do seu povo para ir viver no meio de um povo idólatra, mas ela então decide voltar. Voltar para o seu povo, voltar para a sua terra, voltar para os seus costumes e voltar para o seu Deus. E eu gostaria de dizer que alguns de nós, às vezes, também se distancia de Deus, né? Se distancia de Deus, começa a andar por terras estranhas, começa então a habitar com povos que não são do nosso povo, com pessoas que não comungam da mesma fé que nós comungamos, e nos distanciamos, caminhamos para longe de Deus. Mas em algum momento da nossa vida, Deus então nos dá a oportunidade, é como se Ele nos chamasse para voltar. E muitas vezes muitos não conseguem ouvir essa voz de Deus chamando de volta, mas outros conseguem. E então decidem voltar. Foi isso que aconteceu com Noemi. Noemi ouviu falar que Deus mudara a sorte do povo lá na sua terra, que havia visitado o povo, que havia fartura na terra. E Noemi então diz, eu vou voltar para o meu povo, eu vou voltar para o meu Deus. Então, se você andou distante, se você andou por terras estranhas, se você habitou no meio de povos estranhos, e isso te distanciou de Deus, né, te levou a viver costumes estranhos, né, quem sabe até praticar idolatria, como existia em Moabe, né, e como existe muito nos nossos dias. Misericórdia, como existe idolatria nos nossos dias. E se você se viu andando no meio de um povo estranho, quem sabe não é a hora do recomeço, né? De voltar. Voltar para a sua terra, voltar para o seu povo, voltar para o seu Deus. Essa seria a primeira reflexão, a primeira lição que nós estaríamos aprendendo com Noemi nessa noite. Que nós possamos escolher estar voltando
para os braços de Deus, sempre que for necessário. É sempre que por alguma razão nós tenhamos nos afastado do Senhor. É sempre que nós tenhamos escolhido andar no meio, quem sabe, de povos estranhos, que possamos então voltar. A segunda lição que nós aprendemos com esse texto é que precisamos aprender a recomeçar apesar das perdas. Sabe, queridos, quando nós nos afastamos de Deus, assim, é impossível, né? Poderíamos dizer isso. É impossível, com toda certeza, nós não temos perdas. Vamos perder. Quando nós nos afastamos de Deus, nós teremos perdas e algumas serão irremediáveis, como foi na questão de Noemi. Noemi perdeu seu marido, Noemi perdeu seus filhos, Noemi perdeu a sua comunhão com Deus, Noemi habitou no meio de um povo que era idólatra, Noemi se deixou influenciar, quem sabe, por esse povo, mas ela não perdeu a essência. Ela conhecia o Deus de Israel e ela se apegou a esse Deus que deu a ela, então, a oportunidade de voltar. Então, mesmo com as perdas que Noemi teve, ela recomeçou. Ela decidiu recomeçar. Então, nós precisamos aprender com Noemi a recomeçar, mesmo que a gente tenha perdido alguma coisa quando caminhamos distante de Deus. Vamos perder. Mas apesar das perdas, nós precisamos recomeçar. Mesmo diante daquele cenário de perda que Noemi tinha tido, ela decidiu recomeçar. Ela quis voltar para o seu Deus, ela decidiu retomar de onde ela havia parado. Se você também, querido, por alguma razão, você perdeu algumas coisas por andar distante do Senhor, ou por ter esfriado no seu relacionamento com Deus, ou por não ter ainda um relacionamento firme com o Senhor. Certamente você teve perdas. E se você teve perdas na sua vida, em meio à luta que nós estamos vivenciando hoje no mundo, certamente nós temos algumas perdas já, né? Já perdemos algumas coisas. Mas mesmo assim, né? E isso deve então ser o incentivo que nós temos para recomeçar. Noemi recomeçou, mesmo tendo tido tantas perdas. Então, é essa segunda lição que nós aprendemos com esse texto. Apesar das perdas, vale a pena recomeçar. Se você teve algumas perdas nos últimos tempos, né? Ultimamente, se você tem tido algumas perdas, sobretudo porque, quem sabe, você se afastou de Deus, então sempre é tempo de recomeçar, não é tarde. Noemi podia ter dito, olha, eu já estou muito velha, né? Já não há tempo para mim. Às vezes a gente escuta as pessoas dizendo isso. Eu já errei tanto, não tem mais jeito, não há mais tempo para que eu recomece. Então eu vou continuar levando essa vida que eu estou levando, eu vou continuar distante do Senhor, porque não há mais tempo, eu já fiz tanta coisa errada, eu já perdi tanta coisa na minha vida, eu já me distanciei tanto. Não tem mais jeito para mim. Muitas vezes Satanás nos faz acreditar nessas mentiras. Eu gostaria que você aprendesse nessa noite. Eu gostaria que você pensasse nessa noite. Não é tarde, querido. Não é tarde, querida. Volta. Decide recomeçar. Voltar para os braços de Deus. Ele está te esperando. Ele mudou a sorte. Ele muda a nossa sorte. Ele nos traz boas notícias. Ele nos dá sempre razões para recomeçar. Ele deu para Noêmia, ele dá para você e dá para mim razões para que a gente possa recomeçar. Então não pense que é tarde, nunca é tarde. Né? Apesar das perdas, mesmo que você tenha perdido muita coisa na sua vida, eu não sei o que você pode ter perdido, mas mesmo que você tenha perdido muitas coisas, recomeça. Volta atrás, recomeça novamente, pede para Deus uma nova chance. Eu tenho certeza que Ele está de braços abertos. Como esteve lá com o filho pródigo, lembra a história do filho pródigo? Aquele rapaz perdeu tanta coisa, né? Sobretudo perdeu a comunhão com o pai. Sobretudo perdeu a condição de filho.
Talvez você esteja naquela condição também do filho pródigo, na condição de Noemi, que também perdeu toda a sua família. Mas se foi possível para Noemi recomeçar, também é possível para você. Se foi possível para o filho pródigo voltar para a casa do pai e recomeçar, também é possível para você nessa noite. Então, mesmo que você tenha perdido muita coisa, querida, mesmo que você tenha perdido, vale a pena recomeçar. Essa é a segunda mensagem que nós trazemos nessa noite. Depois, a terceira mensagem que nós nos inspiramos nesse texto é que o recomeço ele deve ser baseado no amor incondicional. O amor incondicional. E nós encontramos esse amor incondicional nas atitudes de Ruth. Ruth, que entra no texto lido, né? Ela faz aquela declaração de amor para sua sogra. Não insistas comigo para que eu te deixe, porque eu não vou te deixar. Para onde, quando Ruth decide voltar, né? Para onde você for, eu irei. A partir de hoje, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Onde você habitar, eu habitarei. Onde você dormir, eu dormirei. E a única coisa que irá nos separar será a morte. Então, Ruth faz essa declaração de amor incondicional à sua sogra e volta então com Noemi para a terra de Israel, para a terra de Belém de Judá, a casa do pão. Noemi passou tanto tempo sem ser alimentada. Jesus Cristo, ele quando esteve no mundo, ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que come desse pão nunca mais terá fome. Então, Jesus se denomina pão, o pão da vida. Então, Belém significa casa do pão. Belém significa casa do pão. Noemi, então, que passou muita fome, distante da casa do pão, distante do Deus que alimentava e que alimenta o seu povo, Noemi decide voltar, né, para novamente ser alimentada, né, pelo seu Deus, no meio do seu povo. Então, o amor, o recomeço deve ser baseado nesse amor incondicional. E Ruth, então, demonstra esse amor incondicional por sua sogra. Ruth abandona, então, agora é a vez de Ruth abandonar o seu povo, abandonar os deuses a quem aquele povo de Moab servia, abandonar a sua cultura, abandonar a sua família. É possível não. O livro de Ruth nos fala sobre isso. Ruth tinha uma família, porque Noemi, quando decide voltar, ela diz: olhe, minhas noras, voltem para os seus pais, para a sua família, e recomecem aqui, no meio do seu povo, uma nova história. Vocês agora são viúvas, mas vocês são jovens. O livro de Ruth diz que Ruth era uma mulher bonita, era uma jovem bonita, né? E vocês podem, então, recomeçar aqui. Mas Ruth decide que iria recomeçar ao lado de Noemi. Que agora o Deus de Israel seria o seu Deus. E essa decisão de Ruth traz um desenrolar para a história muito bonito, né? Todos nós sabemos disso. Do que vai acontecer a partir dessa decisão que Ruth toma, de recomeçar sim, mas recomeçar tendo o Deus de Israel como seu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó como o seu Deus. E Ruth, então, decide amar Noemi dessa forma incondicional e voltar com Noemi, né, para poder, então, servir a esse Deus, ao Deus de Noemi, ao Deus de Israel. E Ruth, então, recomeça, volta com Noemi e ela não olha mais para trás. Né? Baseada nesse amor incondicional que ela sente por sua sogra, ela não olha mais para trás. E a quarta e última lição que nós aprendemos com esse texto é que Deus, ele sempre nos dá, então, essa oportunidade do recomeço. Veja só, as atitudes de Ruth, elas contribuíram para que a vida de Noemi, então, pudesse também ter um recomeço feliz, um recomeço diferente.
Ruth volta com a sua sogra, e a gente sabe, né, quem leu essa história, quem conhece essa história, sabe que Ruth vai casar com um homem de Israel, né? Ela vai se casar, todos conhecem a história bonita de amor que Ruth vai viver lá em Belém, né? Ela vai casar, vai conhecer um homem que vai resgatar, que era o resgatador, que vai se tornar o resgatador de Noemi. E Ruth vai se casar com esse homem, né? Ruth vai ter um filho, fruto desse casamento, Ruth vai ter um filho, Obed, e esse filho de Ruth, ele vai ser, então vai entrar na linhagem de Israel, né? Ele vai ser o avô do rei Davi, e Ruth, então, vai ser bisavó do rei Davi, né? Ruth vai ser bisavó do rei Davi, o rei mais importante da história de Israel. E Ruth vai entrar, inclusive, na genealogia de Jesus, uma moabita, que decidiu, então, recomeçar com o Deus de Israel, né? O Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, o único Deus verdadeiro. Ruth, então, vai entrar para a genealogia do rei Jesus. Que coisa bonita, né? Que história para ter um final tão feliz, tão bonito. Então, Ruth recomeçou com um Deus que passa então a habitar na vida de Ruth para sempre, né? Para lhe dar um futuro melhor, para lhe dar um futuro diferente. Então, para concluir, queridos, mais uma vez eu volto a insistir naquilo que nós iniciamos quando começamos a nossa reflexão. Se você se afastou de Deus, está na hora de voltar, de recomeçar. Né? Recomeçar esse relacionamento com Deus. Né? Se você andou por terras estranhas, se você serviu a deuses estranhos, se você serviu à idolatria, então é hora de voltar, de editar um novo final, de ter um recomeço com o Senhor, de ter um futuro feliz, né? Deus está sempre pronto para protagonizar conosco um novo começo, uma nova história, um recomeço feliz. Então, que Deus nos abençoe, né? Que nós possamos estar recomeçando sempre que seja necessário, tendo sempre em mente essas coisas, que sempre vale a pena recomeçar, sempre que necessário for. Que Deus nos abençoe, que você possa ter sido abençoado nessa noite e que essa história possa então te dar inspiração para que você possa viver então na presença do Senhor, recomeçando sempre que seja necessário. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos proteja em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus nesse momento. Eu vou pedir que a Ata possa estar louvando ao Senhor agora. Eu vou pedir a Iata para louvar ao Senhor. Ele também vai estar cantando os parabéns, né? Depois do louvor, os parabéns para Clean, né? Que está aniversariando no dia de hoje e louvando ao Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Eu sinto falta da sua voz, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Do meu pai.
Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. E repousar tranquilo nos braços do meu Pai, o meu Pai. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Deus não desiste, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Amém? Agora o parabéns de Clean. Parabéns de Clean. E de Beta também, que está se escondendo aí. Beta tá aniversariando? Estão dizendo que é amanhã, colocaram aí na live. Ah, tá. Por via das Beta dúvidas. também, com certeza. Vamos lá. Parabéns pra vocês nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um rosto ouvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Boró, 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 boró. Quem está batendo na portinha do seu coração? Quem está batendo na portinha do seu coração? Beta, abra a janela, querida. A noite está tão linda. E a serenata é pra você, a serenata é pra você. Boró, 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 boró. Quem está batendo na portinha do seu coração? Quem está batendo na portinha do seu coração? Leão, abra a janela, querida. A noite está tão linda. E a serenata é pra você, a serenata é pra você. Boró, 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 boró. Amém? Amém.
Parabéns às duas. Amém. Boa noite, queridos. Boa noite, tudo de bom para vocês, todos. Obrigada. Amém, queridos. Amém. Parabéns, então, para a Betinha, que vai estar aniversariando de amanhã. Que o Senhor te abençoe, minha irmã, te abençoe abundantemente, que Ele derrame sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. Ricas bênçãos, meu amor. Parabéns. Vamos agora já caminhar para o final do nosso culto, né? Vamos estar orando ao Senhor, abençoando, fazendo a bênção final. Agradecemos a todos que estiveram conosco durante a noite de hoje. Cremos que você foi abençoado pela palavra do Senhor. Convidamos você para estar conosco na próxima quarta-feira, culto de oração. E estaremos então na próxima quarta-feira. Todos os dias também tem as lives do grupo de jovens, né? A partir das 21 horas. Participe, fique conosco. Vamos nesse momento então orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por esses momentos em Tua presença. Muito obrigada, Senhor Deus, pela vida de Betinha também. Pai, derrame sobre ela a Tua bênção e o Teu amor, Senhor Deus. Muito obrigada por Tua igreja, Pai, que esteve conosco durante essa noite. Nos ajude, Senhor Deus, a recomeçar sempre que seja necessário, Pai. Que Tu possas, então, falar aos nossos corações, Senhor Deus, nos dando a oportunidade de recomeçar sempre, Senhor Deus, e de ter em mente, Senhor Deus, que o Teu amor, a Tua bondade e a Tua misericórdia sempre estarão a nos esperar, em nome de Jesus. Então, fica conosco, Senhor, nos dá um restante de dia em Tua presença, nos concede uma semana abençoada, Senhor Deus, cheia da Tua presença em nosso meio, Pai. Fica conosco, Senhor Deus, e nós te pedimos e te suplicamos, Senhor Deus, que Tu possas nos abençoar e guardar, que Tu possas levantar o Teu rosto sobre nós e nos conceder a Tua paz. E que a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ela seja conosco e conosco ela habite eternamente. Ide na paz de Cristo. Sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. Aleluia, queridos. Que vocês possam ter uma semana cheia da presença do Senhor, uma semana de paz, uma semana abençoada. Que Deus possa estar guardando as nossas famílias, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Também agradecemos a Deus pela vida de Lula, né? Eu vi que ele esteve conosco, pela saúde dele, que Deus tem restituído, que Deus possa estar abençoando a sua vida, meu irmão, a sua família, abundantemente, abençoando todas as pessoas, né? Que Deus possa estar nos guardando, nos protegendo, para que nós possamos caminhar em meio a essas dificuldades todas, né? Na certeza de que Deus nos guarda, de que Deus nos alimenta, que nós podemos então confiar no Senhor. E se for preciso recomeçar, que estejamos prontos para o recomeço, como Noemi esteve, e pôde então protagonizar com o Senhor uma nova história. Que nós possamos então estar recomeçando em nome de Jesus. Fiquem com Deus, que o Senhor os abençoe abundantemente. Esse é o meu desejo em nome de Jesus. Até quarta-feira, se Deus quiser. Um beijo para cada um de vocês em nome de Jesus. Beijos, fiquem com Deus.